Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje dia 24 de março, terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro acabou de fazer um pronunciamento em rede nacional de conteúdo bastante polêmico, já está causando reações no meio político, nas redes sociais, na imprensa de maneira geral. Obviamente teremos consequências ainda nos próximos dias, especialmente amanhã, dia em que ele se reúne com os governadores do Sudeste. No âmbito aí da série de reuniões que ele tem tido, já se reuniu com governadores do Norte e Nordeste, hoje do Centro-Oeste e do Sul, e amanhã está prevista a reunião então com os governadores do Sudeste, incluindo aí o João Dória e o Wilson Witzel, seus inimigos declarados, inimigos políticos declarados. A gente já esperava que essa reunião de amanhã fosse bastante delicada, e é claro que agora com o pronunciamento dele, o clima azedou de vez. Bolsonaro, no seu pronunciamento de agora, há pouco, ele defendeu. A mensagem central desse pronunciamento foi a defesa do fim do confinamento em massa a que está submetida a população, não só a nossa, como a de vários países, o mundo inteiro. Ele disse, foi aqui uma mensagem aos governadores, né, justamente aos governadores, em que ele diz o seguinte: algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento do comércio, e o confinamento em massa. Por que fechar escolas? Bolsonaro disse que o vírus chegou, está sendo enfrentado e brevemente passará, e que a nossa vida tem que continuar. Abre aspas, os empregos devem ser mantidos, o sustento da família deve ser preservado, devemos sim retomar a normalidade. Bolsonaro afirmou ainda que 90% da população que contraia o vírus não terá qualquer manifestação dos sintomas. Abre aspas, devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial para nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Ele também não perdeu a oportunidade para atacar a imprensa. Segundo ele, quase todos os meios de comunicação espalharam uma sensação de pavor em relação justamente à disseminação do vírus. O presidente descartou comparações com a Itália, por exemplo, disse que os anúncios das vítimas da doença lá no país europeu fizeram, abre aspas, um cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo país, fecha aspas. Ele disse agora que parte da imprensa mudou o seu editorial, né, a sua pegada aí, pedindo então calma e tranquilidade, e que então parabenizou essa mesma imprensa. Afirmou que graças ao seu histórico de atleta, não precisaria se preocupar caso contraísse o coronavírus, porque seria, abre aspas, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão, fecha aspas. Bom, mais cedo, o Ministério da Saúde reafirmou essa política de isolamento para idosos. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, disse o seguinte, abre aspas, reconhecemos medidas feitas em outros locais, mas as nossas recomendações continuam sendo essas. Até porque, se nós mantivermos a população totalmente trancada durante 2 semanas, o que acontecerá a partir do 15º dia? Quando as pessoas deverão sair desse isolamento? De alguma maneira, essas pessoas terão contato e a presença do coronavírus. Ele disse também o seguinte, o que a gente espera com essas medidas é reduzir a velocidade do número de pessoas doentes, de pessoas que precisam de internação hospitalar e principalmente que diminua a velocidade das pessoas que precisam de leito de UTI, fecha aspas. Ainda nesta coletiva, o secretário disse também que o país, o sistema de saúde está preparado para enfrentar o coronavírus, especialmente em relação ao número de UTIs. Ele disse que o número de leitos por 10 mil habitantes no Brasil e em países da Europa que sofrem com a pandemia está adequado ao atendimento da população. Só o estado de São Paulo tem mais leitos de UTI que toda a França. Tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. Esses países tiveram muita dificuldade em atender as demandas por pacientes que precisam de respirador e leito
de UTI justamente por causa desse número reduzido. O Brasil está preparado, vamos ampliar muito o nosso número de leitos de UTI, apesar desses números atuais serem já considerados bons. O próprio Ministério confirmou hoje 2.201 casos e 46 mortes. Bom, houve também o anúncio, através aqui do secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson Oliveira, de que o governo trabalha aqui com a possibilidade de aquisição de até 22,9 milhões de testes para o novo coronavírus, testes rápidos. Inclusive, teremos aqui mais de 2 milhões de testes para os quais a Fiocruz adquiriu os insumos da China e ela está montando os testes para a gente. O Oliveira informou que até agora o governo só distribuiu 32.576 testes e que a partir de agora, obviamente, o desafio é logístico, e aí isso é uma observação minha. Há uma expectativa aí, então, de recebimento desses milhões de testes e a disseminação disso. O Ministério da Saúde quer focar especialmente em cidades com mais de 500 mil habitantes, em virtude da possibilidade de maior contágio, maior disseminação do vírus, mas não informou sobre como será essa operação logística. Nós questionamos o Ministério, não obtivemos ainda detalhamento disso, respostas genéricas sem a explicação. Então, eu faço a observação justamente porque até agora o governo só conseguiu distribuir 32.576 testes. Então, para você sair dessa escala de 1.000 e ir para uma escala de 1 milhão, é preciso um esforço logístico de guerra. E eu acredito, né, que com os nossos generais aí que estão no governo, esse desafio seja superado. Vamos aguardar, estamos acompanhando. Mas vocês puderam notar que o tom dos técnicos do Ministério da Saúde, do número 2 do Ministério, do outro secretário, vai em linha com o que o Bolsonaro defendeu no pronunciamento dele. Tá? Agora, o que o Bolsonaro defendeu no pronunciamento dele é uma postura muito ousada. Na verdade, é a postura mais ousada no planeta, que você tem notícia, quando a gente compara justamente com as medidas que estão sendo tomadas nesses outros países que sofrem com o novo coronavírus. O Donald Trump, por exemplo, que assustou muita gente mais cedo, justamente por antecipar a abertura, né, dessas medidas de restrição, por defender essa abertura, por defender o fim da quarentena, o fim do confinamento, a retomada das atividades produtivas, comerciais, né, os serviços. Ele deu um prazo no cronograma do Trump. Isso poderá acontecer em 3 semanas. O Bolsonaro não. O Bolsonaro defendeu isso de uma forma imediata. A gente está aqui, enfim, praticamente no meio da semana, ainda que isso venha a ser executado a partir da semana que vem, será obviamente uma medida muito mais ousada do que o próprio do que as medidas, né, que estão sendo propostas pelo próprio presidente americano. Bom, Cláudio, o que aconteceu hoje, né, que contextualiza essa postura do governo, essa postura do presidente especialmente? O Marco Aurélio, atendendo aqui um pedido de liminar do PDT, concedeu, né, a autonomia para que os governos estaduais e municipais pudessem adotar as medidas que estão sendo adotadas, como isolamento, quarentena, restrição de locomoção por portos, aeroportos, rodovias, circulação de pessoas, e que são justamente essas medidas que estão sendo atacadas pelo governo. Alguns governadores, como mencionados pelo próprio Bolsonaro, já vinham tomando essas medidas desde a semana passada, às vezes até limitando, restringindo, proibindo o trânsito de caminhões que fazem transporte até de equipamentos hospitalares, que fazem o atendimento necessário aí, fornecendo insumos para os hospitais, enfim, precisam trafegar. Então, é claro que esse tipo de medida é um exagero, né? Uma coisa é você botar aí uma blitz ali, uma restrição
na divisa do Estado e você controlar o acesso. Outra coisa é você vetar, né, a passagem de insumos de necessidade básica, né, e uns de extrema necessidade. A gente sempre ressaltou aqui, eu falei muito sobre isso ontem, no meu vídeo sobre essa coisa, né, saúde ou emprego, saúde ou emprego. É claro que eu coloquei o debate na mesa, o debate que vem sendo travado por todas as autoridades, por gente, empresários, iniciativa privada, aí, integrantes da equipe econômica, né? Vamos dizer assim, todo o dilema que está sendo enfrentado se resume a isso. Até que ponto as medidas sanitárias de restrição elas vão preservar a vida das pessoas e até que ponto elas provocarão um caos econômico que pode jogar o país, a economia do país e a vida dessas pessoas em risco no futuro imediato, né? Então, assim, é importante a gente entender esse contexto. Com essa decisão do ministro Marco Aurélio Mello, parece que criou uma situação, né, em que o governo ficou isolado, emparedado pelos governadores. E aí é preciso que se diga, né, pela Constituição, os governadores, no caso de situações de urgência sanitária, eles têm autonomia, tá? Então, o que falta aqui justamente, e isso falta desde o início de todo esse processo, de toda essa crise, de todo esse enfrentamento a essa história do coronavírus, é entendimento. O que falta é entendimento. A gente, inclusive, tem até dificuldade de, às vezes, saber o que está valendo, né? Que medida que está valendo, que medida que não está valendo. Por quê? Primeiro que há muitas decisões são tomadas, depois revogadas, tomadas, revogadas. Isso acontece não só no plano federal, mas nos planos estaduais e municipais, no plano estadual e no plano municipal, né? E isso gera muita dúvida. A dúvida deixa a população numa situação de vulnerabilidade, porque falta informação, as pessoas têm dificuldade em saber o que fazer, e sem saber o que fazer, quando eles não sentem segurança nas autoridades, todos nós passamos a ficar preocupados com o nosso futuro. Então, isso causa uma reação em cadeia absolutamente natural que precisa ser evitada. Essa histeria ela não é uma coisa que vem do nada, né? Bom, dentro ainda desse contexto do que aconteceu no dia, essa decisão de antecipar esse alívio, vamos dizer assim, a reabertura do país, vamos dizer, né, ele vem num dia em que a própria Índia, ela decretou a sua quarentena, sem ter nenhuma morte. Tem vários casos aqui, alguns milhares de casos registrados, mas decretou esse isolamento, a quarentena no país inteiro. E isso, somado aos países que já haviam decretado as suas quarentenas, nós temos aí 3 bilhões de pessoas em isolamento. Neste mesmo contexto, a gente tem presenciado, tem acompanhado, né, depois de ter acompanhado o pico do coronavírus na Itália, o que está acontecendo na Espanha, agora a situação muito grave em Nova York. Nova York que o seu governador, né, o Andrew Cuomo, chegou aqui a reagir de uma forma dura à Agência Federal de Gestão de Emergências, né, Federal dos Estados Unidos, a FEMA, por prometer enviar um número restrito de respiradores para doentes com o novo coronavírus. A promessa era de 400 respiradores. Aí o Cuomo disse o seguinte: olha, o que eu vou fazer com 400 respiradores quando eu preciso de 30 mil? Você, FEMA, a agência, venha pegar os 26 mil que vão morrer. O estado de Nova York tem 25 mil casos confirmados da doença, 10 vezes mais que a Califórnia. Ainda nesse sentido, nós temos aqui, dentro desses 25 mil casos, 3 mil hospitalizados, sendo 700 pacientes em UTI, tá? Importante que vocês tenham essas informações. Em Madrid, estava falando da Espanha, a prefeitura chegou a recorrer, né, a uma pista de patinação no gelo
para armazenar corpos, porque já não tem mais espaço nos necrotérios. Então, assim, desde o início aqui dessa pandemia, a Espanha já registrou 2.182 mortos pelo novo coronavírus. Então, é uma cena realmente que impressiona. Ninguém quer ver corpos numa pista de gelo, assim como ninguém quer ver corpos num estádio de futebol. Aqui no Brasil já está havendo aí a montagem de hospitais de campanha nesses estádios. Então isso está acontecendo paralelamente a essas decisões do governo federal, dentro desse contexto, né, de medidas que são tomadas pelos governos estaduais e dentro desse contexto maior do que está acontecendo no mundo, tá? Na França, por exemplo, o Macron foi aconselhado a ordenar o confinamento por 6 semanas. Confinamento da população por 6 semanas, tá? Então, assim, é uma situação bastante delicada. O Bolsonaro está fazendo aqui um cálculo político também. E eu posso dizer para vocês que é uma aposta muito alta, porque se trata de vidas humanas, né? Então, assim, ele está apostando todas as fichas dele. Esse gesto de hoje está muito claro. Ele está apostando todas as fichas dele nessa briga, né? nessa guerra contra o coronavírus, mas também nessa disputa política que existe com os governadores. Bom, vamos continuar acompanhando. Amanhã temos essa reunião e eu sinceramente espero que ele esteja certo, porque senão nós podemos ter uma situação muito grave, com muitas mortes, e isso ter, obviamente, uma situação, isso provocar uma situação de colapso também político, institucional. Então, eu acho que a gente está diante de uma situação muito delicada, desde o início dessa crise. Não vejo uma postura de busca de entendimento, e isso por parte de várias autoridades, né? Eu tenho falado sobre isso em diversos vídeos meus, já falei aqui das lideranças no Congresso, né? Dessas lideranças nos governos estaduais, na própria liderança do governo federal. Então sempre falei aqui, sempre defendi o entendimento, a convergência, e é tudo que a gente não tem. Isso é muito claro para todos os cidadãos, né? Bom, vamos lá. O Senado aprovou hoje, aí vamos falar de economia, o Senado aprovou a MP da renegociação das dívidas tributárias. Nós estamos aguardando a republicação daquele artigo da MP, vamos dizer assim, da trabalhista, né, que vai regular a suspensão de contratos de trabalho com compensações financeiras do governo federal, como eu comentei ontem aqui. E dentro desse contexto todo, que não podia faltar, né, nós tivemos aí ao longo da tarde uma especulação, um boato que foi espalhado por alguns jornalistas, e eu fiz questão de ir atrás de falar com o ministro Paulo Guedes para tentar esclarecer, e acabei desmentindo esse boato, que seria o boato da demissão do Paulo Guedes, como se o Bolsonaro tivesse demitido o Paulo Guedes tivesse desistido de permanecer no governo, e não fazia muito sentido para mim, porque eu tinha conversado com ele dias atrás, sexta-feira, conversamos sobre, inclusive, o teste que ele fez de coronavírus, e ele fez o teste, deu negativo, ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele tem a residência fixa dele. No hotel onde ele estava aqui em Brasília, o hotel já não tem mais atividade, está todo vazio, então ele já não conseguia nem mais almoçar no hotel, não tinha um suco de laranja para tomar, não tinha mais estrutura. Então ele pediu para a equipe dele providenciar uma nova estrutura para ele, aqui, fora do hotel, né? E enquanto isso ele ficaria no Rio de Janeiro, foi aconselhado até pelo médico dele a ficar uma semana no Rio, e ele avisou isso para o presidente Jair Bolsonaro. Então conversamos mais cedo, ele disse que está trabalhando, nunca trabalhou tanto
em regime aí de home office, acho que todos nós, né? E vem participando dessas reuniões com os governadores, vem trabalhando no sentido de colocar na praça nos próximos dias aí realizar todas essas medidas que foram anunciadas, né, nos últimos dias da última semana, e não sai do governo, não tem pretensão nenhuma, inclusive alguns dos seus assessores, né, o Mansueto, até o presidente do Banco Central, Roberto Campos, quando souberam do boato, mandaram avisar, falaram assim, se isso for verdade, a gente pede demissão, entrega o cargo. Então, isso mostra que a equipe está unida, que tem aí um entendimento e um reconhecimento da liderança do Guedes nessa área econômica, e que então não há chance nenhuma dele sair, dele desistir, né, da sua missão, né? E nós vamos então agora seguir, acompanhar, continuar monitorando todo esse esforço no âmbito do controle dessa crise sanitária. Muito importante a distribuição desses kits de teste rápido para que tenhamos um diagnóstico mais claro do número de pessoas que estão infectadas, que foram infectadas, que estão sendo infectadas, para entender a dinâmica do vírus. Ainda não temos esse entendimento, por isso que chama muito a atenção você ter uma decisão política como a do Bolsonaro, num cenário em que não se conhece efetivamente, não se tem um diagnóstico real da situação do vírus no Brasil. Por quê? Além da subnotificação, que eu já alertei desde a outra semana, nós não temos diagnóstico, nós não temos testes, nós não testamos os pacientes, não testamos as pessoas que estão ali internadas, os mortos, não fazemos testes nem nos mortos. Então, muitas vezes você tem uma situação de sintomas parecidos e não se sabe. Pode ser H1N1, pode ser outro vírus qualquer, pode ser o coronavírus. E então é muito importante, é essencial que se tenha um entendimento, um entendimento claro deste cenário de contágio no Brasil. Para aí sim você ter um diagnóstico, como eu sempre falo aqui, repito, só com um diagnóstico preciso você tem como fazer tomar uma decisão de porte como essa, ou minimizando o risco. O risco sempre vai haver, mas minimizando o risco. E a gente sabe, tem claro, todos os riscos estão embutidos nisso aí. Tanto o risco de uma recessão econômica, como o risco de uma disseminação de uma doença, um colapso do sistema de saúde, como alertou o próprio ministro Mandetta dias atrás, e mortes, né? E mortes. Então, vamos seguir acompanhando essas batalhas que acontecem em diferentes níveis. Amanhã temos essa batalha política, mais um capítulo dessa batalha política. Os capítulos da batalha na saúde, eles seguem, assim como o da economia. Tivemos uma pequena recuperação da Bolsa hoje, o dólar ainda está acima de R$5, alguma recuperação também nas bolsas americanas e europeias. Aí também tivemos o anúncio do governo americano de botar aí mais de 2 trilhões na economia, enfim, um pacote de estímulo muito forte, muito diferente do nosso aqui, mas fato é que inclusive aqui nós estamos ainda discutindo a formação, se tem a PEC para criar um orçamento paralelo, então tudo aqui é muito difícil. Tudo aqui é muito difícil. O legislativo anda muito devagar, né? Parece realmente, só anda rápido quando interessa. Mas, gente, é isso. A disputa política, infelizmente, contamina todas as decisões que estão sendo tomadas em todos os âmbitos, e isso cria uma situação muito grave, em que, obviamente, quem vai perder, quem mais vai perder é o cidadão, somos nós. Então, esperamos aí para ver o que acontece. Recomendo que mantenham ao máximo todas as medidas de precaução que estão estabelecidas, e a gente volta amanhã. Nossa cobertura
em tempo real segue no antagonista.com, no nosso aplicativo Não É Mais. Estamos produzindo conteúdo exclusivo para os nossos assinantes também. E eu volto amanhã em mais um Momento Antagonista ou em qualquer momento do dia, caso alguma emergência. Um abraço a todos, muito obrigado sempre pela audiência, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e a gente volta a se falar. Tchau!